Boa noite, Thiago. Me chamo André Lucas, sou engenheiro civil e trabalho com orçamentos de obra. Estou apresentando para você o meu sistema que eu desenvolvi no Excel e gostaria de compartilhar com você minha experiência para a gente trocar informação, para a gente desenvolver alguma coisa bastante útil para nós. Esse fluxo de orçamento que eu desenvolvi, ele serve para pegar as informações do Revit e já passar através do Excel e gerar a proposta de preço pronta. Não sei se a parte que entra a parte 5D do software, do sistema, vai te interessar, mas através disso eu consigo gerar um orçamento bem rápido e vou estar aqui te mostrando com exclusividade. Desculpe, já te adianto, desculpa por não ter te respondido no e-mail, cara, porque conta que eu estava querendo te responder já quando o sistema estivesse pronto, já tivesse finalizado. Agora eu creio que já avancei uns 98%, faltam só uns detalhes para te mostrar. Essa aqui é a minha planilha orçamentária que eu trabalho. Nela nós temos, eu estou trabalhando com a sintética, com a aba sintética, com a aba de quantidade, com a aba de composição CPU, com a BCOT, que eu chamo aqui que é um mapa de computação internos. O mapa de cotação internas é que o BCOT seria uma tabela que mostra todos os serviços que não são Sinap. Aqui eu tenho os serviços Sinap e aqui eu tenho a tabela de preço Sinap. Tá? Como o meu sistema funciona? Eu tenho um arquivo base, um arquivo do Revit, um arquivo IFC, um arquivo TQS. Esse arquivo é importado através aqui do Revit, que é isso aqui, ou seja, eu tenho, por exemplo, um projetista de hidrossanitário, ele vem e encaminha um projeto para mim, eu como orçamentista vou e recebo esse projeto. Aqui eu vou te mostrar o projeto que eu estou trabalhando, e olha só como ele é um projeto só de hidrossanitário, por enquanto. Depois eu vou estar desenvolvendo outras disciplinas, neles eu tenho, como você pode verificar, esgoto, água quente e água fria. Tá? E aqui eu tenho as tabelas. Aqui eu tenho minha tabela de quantidade de esgoto, aqui minha tabela de água fria, minha tabela de água quente e a minha tabela de tubos. Você pode verificar que as informações são fidedignas. Eu vou dar um duplo T aqui, vou clicar aqui. Observe que ao clicar eu selecionei, ou seja, não tem segredo aqui, não tem trambique. Olha só, cliquei, observe que eu selecionando aqui na tabela todos os meus códigos, todas as minhas quantidades, observe que aqui no projeto vai estar tudo selecionado. Vou fazer isso aqui com outra tabela de água fria. Observe que a caixa d'água, todos os tubos, aqui a louça, foram selecionados, selecionando aqui na tabela. E como esse sistema funciona? Ou seja, eu tenho um arquivo que vai ser encaminhado pelo projetista, eu orço aqui no meu template de orçamento, que é aqui no meu template de orçamento eu pego a descrição do serviço, eu coloco um código de orçamento, que pode ser tanto o código Sinap, quanto o código da minha composição própria, eu coloco uma unidade e aqui a quantidade é de acordo com o meu projeto. Tá? Feito isso, eu exporto essa lista em XT e em arquivo de blocos de notas no arquivo Excel. Eu importo esses arquivos no Excel, o Excel lê esses arquivos, eu gero o arquivo através do banco de dados, esse arquivo Excel ele também lê as composições que são de ciclo ou Sinap, e logo em seguida me dá uma proposta de preço. Vou te mostrar isso aqui na prática para você verificar. Eu vou aqui no meu projeto, no meu template de orçamento, nós estamos nessa fase. Esta fase aqui, template de orçamento. Supondo que eu já recebi o projeto dos projetistas, agora eu vou trabalhar no orçamento. Eu recebi aqui no template de orçamento e vou gerar essa lista em DXT. Vou salvar essa lista. Primeiro item, eu tenho aqui esgoto. Vem aqui. Vou salvar como. Vou exportar.
exportar relatório, tabela. Aqui eu indico o local de salvamento, observo que aqui vou salvar em TXT, tabela de esgoto. É isso aqui, não tem segredo. Aqui não precisa alterar nada, clico aqui. Mesma coisa eu vou fazer com água fria. Exportar, relatório, tabela. Mesma coisa, não preciso mudar nada. Clico aqui, ok. Aqui água quente. Venho aqui. Relatório, tabela. Água fria. Pronto. Tabela de tudo também dá para fazer, mas eu vou manter só essas três aqui para não me alongar muito neste vídeo. Minimizei. Aqui eu vou trabalhar no meu orçamento. Ou seja, como que isso aqui vai funcionar? Eu desenvolvi 3 rotinas para que aquelas tabelas, essas tabelas aqui, elas sejam já lidas e quantificadas aqui na sintética. E o quantitativo da sintética, ela seja vinculado aqui à minha aba QNT. Vou te mostrar na prática. Eu venho aqui em orçamentação 5D. Aqui eu escolho a opção arquivo TXT. Esta importação ele lê tanto o arquivo Excel quanto o arquivo de texto. Começo pela água fria, cliquei aqui em aceitar, venho aqui hidráulica, eu escolho a disciplina que eu quero salvar. Por exemplo, importei fundação. Eu veria aqui importar fundação. Como eu importei a tabela de água fria, eu venho aqui e clico água fria. Clico aqui água fria, dou um OK. Então aqui ele vai muito rápido esse processo, demora em torno de 20 segundos, 30 segundos. Pronto, nem terminei de falar e ele já importou. Entendeu a lógica? Aí aqui como funciona? Aqui eu tenho a coluna do código, eu tenho a indentação, aqui eu tenho os itens, código, aqui eu tenho um operador lógico, esse operador lógico serve para diferenciar. Se o serviço for Sinap, ele escreve Sinap. Se for composição própria, ele escreve composição própria. E aqui ele informa que essa composição própria, ela precisa de uma composição. Tá? Aqui eu tenho a coluna do BDI. Aqui a coluna do BDI. Vou até ocultar aqui para você identificar o meu cabeçalho. Pronto, só ocultei. Vamos lá. Aqui eu tenho código. Aqui eu tenho a descrição, tipo de BDI, isso aqui e aqui eu tenho a descrição. Observe que todos têm fórmula, tá, tchau? Aqui eu tenho a descrição com fórmula, eu tenho unidade com fórmula, eu tenho principalmente o QNT, cara. Esse sistema aqui, esse sistema que eu desenvolvi, não tem nenhum outro sistema, cara. Você não vai encontrar nem no Orça Fácil, nem Vico, nada. Observe aqui, a minha quantidade está vinculada na aba QNT1 à célula E100. Vamos lá, QNT1, aba E100, aqui ó, E100, quantidade 1. Vou até rolar aqui para baixo. Olha, observe que o QNT aqui ó, estão todos vinculados, Aqui eu tenho o meu preço unitário, que ele está pegando, ou ele vai pegar aqui da CPU, ou ele vai pegar aqui da minha aba de composição Sinap. Que tanto aqui pode ser Sinap quanto pode ser ciclo. Ou posso ter outras bases também, TCPO, várias outras DNIT. Aqui eu estou multiplicando meu preço unitário pelo meu preço. Estou aqui nesta célula, estou multiplicando preço unitário vezes a quantidade. E aqui é a preço total vezes BDI. Tá? Aqui tem um parâmetro que eu utilizei para não engessar a minha tabela. Essa tabela aqui eu uso para diferenciar as importações. Como que eu faço isso? Se eu quero importar, se eu quero gerar as composições Sinap, eu venho aqui e escolho o tipo de base que eu quero gerar as composições. Se eu quero gerar Sinap, eu clico aqui e escolho essa opção Sinap. Se eu quero gerar as composições analíticas das composições próprias, eu clico aqui. Ou seja, se eu quero gerar todas as composições analíticas destas que estão em vermelho, aqui, de todas essas que estão escrito comp, aqui, comp, aqui, ó, eu venho e seleciono aqui composição própria. O que acontece com esse sistema? Ele vai buscar na coluna
ele vai aqui, ó, o parâmetro é composição. O parâmetro de importação, se eu quero Sinap, o parâmetro é Sinap. Vou deixar aqui em próprio. A coluna do parâmetro. A coluna do parâmetro é isso aqui, coluna F. Aqui está meu parâmetro. Entendeu? Aqui está meu parâmetro. Se eu venho aqui, deixa eu dar menos zoom. A coluna do meu código é a B. Coluna do meu código. Aqui, ó, coluna B. Ou seja, eu preciso da coluna do parâmetro, eu preciso informar. Por exemplo, você mudou a planilha, está trabalhando em outra planilha. Aí, por exemplo, você tem uma planilha onde o parâmetro esteja na coluna G. Aí só colocar aqui de coluna G que ele vai ler. Entendeu? Isso aqui é só para você ter uma flexibilidade na hora de usar esse sistema em várias outras planilhas. Por exemplo, eu só preciso... o meu parâmetro está na coluna D. Só coloco aqui que ele vai ler. Eu preciso informar em qual parâmetro, em qual coluna está o meu parâmetro. Neste meu caso aqui, o parâmetro está na coluna F. E o código na coluna B. Que é isso aqui. Código, coluna B. Feito isso, a coluna de quantidade serve na... Aqui eu preciso informar a coluna de quantidade, que é a coluna G. Aqui, vamos lá. Aqui eu tenho informação de onde eu vou buscar essas composições. Essas composições, elas estão aqui, teste, banco de dados. Essas composições estão aqui, em um arquivo externo. Este arquivo externo, eu juntei as minhas composições próprias com as minhas composições Sinap. Você pode verificar aqui, Cordoalho, esse aqui são serviços Sinap. Serviço Sinap. Vou descer, rolar para baixo. Aqui, ó, curso de capacitação. Creio que você tem conhecimento na planilha Sinap. Sabe que esses aqui são todos serviços Sinap. Entendeu? Ou seja, em um banco de dados externo, eu juntei as minhas composições próprias e as minhas composições Sinap. Aqui, ó, isso aqui é a composição própria. Pode verificar que eu nomeei, coloquei o código diferente. Aqui, ó, composição própria, tudo isso aqui são composição própria. Ou seja, a minha planilha, quando eu ativar esse sistema, ele vai buscar este serviço aqui, ele vai buscar este serviço nesta planilha que é o meu banco de dados. Ou seja, ele vai lá e busca esta composição. Esta composição me retorna na aba CPU. Aqui, ele vai me retornar esta composição. Ou seja, ele pega este código que está na sintética, busca no banco de dados externo e me retorna aqui. Aqui formatado com fórmulas e tudo. Deixa eu só fechar o meu banco de dados. Só para você entender aqui. Nós estamos aqui no Revit, exportamos a lista em TXT, abrimos o arquivo do orçamento e agora nós vamos buscar a composição, as composições da lista no banco de dados externo. Quando eu buscar isso, já vai me dar, essas composições, elas vão me trazer com os preços Sinap ou preços Lenit. Feito isso, o orçamento vai estar praticamente pronto. Tá? Vamos lá. Agora o que acontece? Agora eu vou colocar aqui para gerar as composições analíticas. Só um outro detalhe. Eu coloquei aqui um parâmetro para você escolher em qual aba nós vamos inserir. Abaixo de que? Para organizar melhor as composições. Por exemplo, nós estamos trabalhando com água fria. A água fria está aqui. Aqui um parâmetro que eu coloquei, vou colocar aqui só Thiago. Você vê que não tem segredo. Thiago. Este é o meu parâmetro. Eu quero que as composições fiquem localizadas abaixo aqui dessa palavra Thiago. Aqui é a informação do meu banco de dados. Nós estamos aqui, banco de dados, eu vou copiar este caminho. Aqui. E aqui eu coloco o endereço dele. Aqui eu coloco o caminho. Aqui eu preciso de Ctrl C. Voltando aqui. Cliquei, copio aqui, caminho copiado. Vem e coloco aqui. Eu preciso
Aqui eu coloco o nome do arquivo. Deixa eu só tirar esses asterísticos. Pronto. Aqui é o caminho do arquivo com a barra no final e aqui é o nome do arquivo. Ou seja, isso aqui te dá uma flexibilidade também para você colocar esse banco de dados na rede. Ou pode estar em outro disco, você vai escolhendo o local que você quer salvar esse banco de dados. Que ele vai lá, através desse caminho aqui, ele encontra o banco de dados. Vamos lá, virar. Deixa eu excluir esse aqui, que é um parâmetro. Ele vai, vamos lá, colocar só para você verificar. Também é um sistema muito rápido, em menos de 30 segundos. Deixa eu clicar aqui. Pronto, cliquei, vou continuar falando com você só para você verificar que não tem edição, não tem corte. O sistema aí, ó, pronto, já importou. Olha a maravilha. O outro detalhe é que eu consegui também criar essas composições para virem já com a quantificação do preço, ou a precificação, né? Observe aqui, ó, vou selecionar, observe aqui embaixo que deu 39,18, que é 39,18. Vou colocar aqui embaixo também, 69,17. Ou seja, aqui apareceu cotação. Cotação por quê? Porque eu preciso habilitar este insumo no mapa de cotação. Ou seja, copio este insumo, venho aqui no meu mapa de cotação, colo ele aqui, colei, por exemplo, a torneira Bicamóvel. Supondo que eu fiz a cotação no mercado, deu R$100. Coloquei R$100. Volto aqui para minha CPU. Observe que aqui já puxou. Estão todos conformes, R$100. Pesquisando, copiando esse código de insumo, venho aqui no meu mapa, colei aqui. Colei torneira. Vamos supor que eu fiz a cotação e a média deu R$150. Vem aqui a minha torneira R$150. Ou seja, eu tenho uma flexibilidade. Eu posso também alterar os coeficientes. Que eu posso colocar 0,5. Vou supor que eu quero colocar 5 horas. Supondo. Observe que já muda automaticamente o valor do meu preço, unitário. Vamos pesquisar esse código aqui. É o segundo código. Aqui é o segundo código. É o torneira Bicamóvel. Observe o valor unitário. Não, o primeiro. Deixa eu só pesquisar aqui para não falar bobagem. Vem aqui na sintética e coloco pesquisar. Aqui, esse aqui. Um segundo. Observe o valor unitário. 296,54. Deixa eu dar mais um. 296,54, que é o mesmo valor daqui. 296,54. Ou seja, estão todos vinculados, estão todos com fórmula. Isso aqui não apareceu por conta que este código é de uma Sinap recente, Sinap a partir de julho. E o meu Sinap aqui, que eu estou usando como base, é o Sinap de julho de 2018. Por isso. Mas eu te mostro como criar isso aqui no mapa, no nosso banco de dados. Eu vou fazer agora que você já observe que as composições foram inseridas abaixo do Thiago. Observe que aqui está o meu Thiago. Aí aqui, ó, estão todos em ordem, todos formatados, todos conforme, não tem maracutaia nenhum, não tem truque nenhum, todos conforme. Para você ter essa flexibilidade de fazer o que você quiser, que está tudo conforme, altera a forma. Vamos lá importar outra lista, vem aqui, orçamento 5D, só deixa eu nenhum arquivo escolhido. Eu vou querer agora importar água fria. Eu vou querer, ele faz parte da hidráulica. Eu vou querer importar acima aqui também da água quente. Eu vou querer importar água quente em cima da água fria. Só arrumar aqui para quando eu importar, ele já me dá o cálculo total. Vamos lá, feito isso, eu venho aqui, orçamento 5D. Escolho aqui o arquivo de texto, água quente. Cliquei aqui, escolho água quente para saber certinho. Cliquei. Vamos lá, esperar o processo é muito rápido, uns 20 segundos. Pronto. Este processo aqui ficou muito melhor do que aquele outro, daquela versão 1.0 que eu criei lá no site, no YouTube no caso. Aqui, essa aqui é a minha lista de água quente, de água fria, essa aqui é a minha lista de água quente. É a mesma caso daquela, todos os arquivos vinculados, pode verificar aqui. Esta quantidade está vinculada à aba QNT1 e
113. Aqui, 113 é o misturador para chuveiro, uma unidade. Mesmo caso, agora eu venho aqui na CPU, vou copiar este parâmetro de água. Agora eu quero que eles fiquem aqui. Colo aqui. E vou, o mesmo caso aqui, do meu parâmetro, aqui na minha tabela não precisa preencher nada. Por conta que eu quero continuar importando as composições analíticas as composições próprias. Aqui, composições próprias, eu quero importar agora as composições analíticas desses serviços. Os serviços que precisam de composições. Aqui, mesma coisa, parâmetro F, código, a coluna do código é AB. Eu venho aqui e criar CPU. Cliquei aqui, aguardo uns menos de 20 segundos, 30 segundos, pronto, criado. Observe que ficou abaixo da água fria. Não é por... errei, vamos lá. Porque eu não excluí esse Thiago daqui, ele vai sempre no primeiro Thiago. Vou excluir esse Thiago, vou voltar lá. Vou pegar aqui o último serviço, aqui na CPU. Você já vai pegando as manhas também de como funciona esta aqui. Ou seja, daqui para cima vou excluir, porque eu quero que o sistema coloque abaixo. Eu venho aqui, eu quero que ele coloque aqui abaixo. Venho aqui, observe que fazer composições. Observe que essas, depois que eu criei as composições analíticas aqui da água fria, observe que agora eles estão pegando a unidade, então mas mostrando aqui fazer composição. Venho aqui, criar composição analítica. Criei, é muito rápido também, opa, já foi feito. Aqui, ó, observe que ele colocou certinho no lugar, na ordem. Mesma coisa com água fria, eu venho aqui para habilitar o mapa de cotação. Colo aqui, supondo que um reservatório, um boiler esteja em 3.500, supondo. Eu venho aqui, na CPU, eu preciso mais de bomba de circulação de água quente. Habilito aqui, CPU, esse aqui também. Habilitei. É só colocar o valor das cotações, ou seja, todas as composições prontas, eu vou somar aqui para você verificar 4.135,60, que é o mesmo valor que está aqui, pegar aqui de baixo, 96,34, que é o mesmo valor que está aqui. Aqui. É a mesma coisa que acontece com isso aqui, ó. Sinap, esse código é da Sinap antiga e eu estou trabalhando com uma Sinap de 2018, mas eu te mostro como criar isso aqui também de forma rápida. Vou criar a última, vou importar a última lista aqui, para não ficar muito demorada, de arquivo texto, agora vem esgoto. Cliquei aqui eu coloco esgoto. Ok. Agora ele vai aqui, ó, já veio no item esgoto aqui abaixo. Lembrando que eu poderia ter importado gerado as composições analíticas tudo de uma vez só, mas aqui eu estou gerando elas passo a passo para você. Agora eu venho aqui, vou recortar, Ctrl X, Ctrl V. Agora gerar composições analíticas. É o processo concluído. Aqui é uma válvula que precisa de cotação. Só vou habilitar aqui no mapa para ficar nada em vermelho para não gerar dúvida. Habilitei, pronto, todas as composições importadas, bem rápidas. E, ó, aqui tudo certo. Supondo que agora eu queira importar todas as composições Sinap. Vou excluir isso aqui. Vou excluir, vou colocar aqui agora. Escrever comp Sinap.
Vamos lá. Supondo que eu queira importar todas as composições Sinap agora. Eu venho aqui na minha tabela, coloco Sinap, aparece o parâmetro Sinap. Parâmetro através de forma. Eu venho, altero a coluna. A coluna agora do meu parâmetro é a C. Coloco a C. A coluna do código permanece a mesma, a B. Pronto. Ela é inalterável. Coluna do parâmetro, coluna C. Coluna C. Feito isso, eu venho aqui e coloco criar composição analítica. Vamos aguardar esse processo, devido ter bastante composições Sinap, pode ser que demore um pouco mais, mas um minuto, vou falando aqui para você verificar que não vai ter corte, não vai ter nada. É um vídeo vai ser um vídeo bem longo, mas vou te mostrar certinho o processo, sem truque, sem nada. Vamos lá. Creio que está perto do fim. A partir do momento que eu clico aqui, ele faz todo esse processo. Vamos lá. Terminando. Vou ver mais um pouco. Não vou cortar esse vídeo, vou te mandar. Pronto, finalizado. Finalizei, ó. Todas as composições Sinap importadas. Todas. Aí só falta formatar aqui um pouco melhor. Fiori 45. Todas as composições Sinap importadas. E todas conforme. Ou seja, a Sinap, aí, por exemplo, eu quero atualizar a tabela Sinap. Só vim jogar aqui, atualizar os códigos, atualizar os preços, que aqui você vai ter uma composição atualizada. Por exemplo, quero trabalhar com a Sinap de 2019. Só atualizar a Sinap aqui, os preços aqui, que aqui o insumo já vai, a composição vai ser atualizada de forma automática. Como eu faço agora para salvar as composições? Digamos que eu queira criar composição. Eu preciso criar composições para este serviço. Eu tenho este serviço, eu vou rastrear esse serviço aqui. Aqui, ó. É a composição, é o serviço que está na QNT1 e 119. E 119 aqui, ó, um jogo de transição de 15 milímetros para meia polegada. Eu venho aqui no Bcot, vou criar aqui bem rápido para você verificar. Jogo de transição, vou pegar aqui hidráulico unitário. Acho que é isso. Vou te mostrar o processo como é feito. Aqui, copiei esse código. Forma de criar composição. Criei. Observe que já apareceu o nome aqui. Esse código aqui também, coloco aqui. Esse aqui é o Joelho 22 de meia. Disciplina hidráulico. Observe que já apareceu o nome. Os demais vai ser. Vamos criar aqui. Vamos lá, QNT 134. 134, isso aqui. Válvula de retenção horizontal. Esses aqui tem na Sinap. Eu só tô falando, só vou te mostrar porque a minha Sinap é antiga, tá? Esse serviço aqui, se você atualizar a base Sinap, você não vai precisar criar a composição desse serviço. Só estou criando porque a minha Sinap que eu estou utilizando como modelo está com código defasado. Está com a base defasada. Aqui é o sanitário. É o hidráulico mesmo. Aqui. Observe que já aparece o nome aqui. Agora tem esse RRT. Esse serviço. Verificar o nome. É E18185.
aqui o joelho de 40 com anel. Tá aqui, só mudei. Agora eu preciso criar a composição. Eu vou pegar uma composição aqui como exemplo, tá? Vou supor que vou escolher essas aqui só para não confundir. Deixa eu voltar. Supondo que essa composição de joelho de anel com anel seja esta aqui. Supondo. Vou criar aqui, essa composição é joelho. Supondo, somente uma suposição. Eu vou copiar aqui embaixo só para não misturar. Aqui eu preciso criar 4 composições. Vou pegar 4 composições aleatórias. Tenho 3, 4. Copiei. Aqui. Quatro composições aleatórias. Vou escolher esses códigos, deletar os códigos. Tá isso aqui. Eu sou perfeccionista, deixa eu formatar. Vamos lá, copiei este código. Venho supondo que esta composição é para este código. Supondo essa composição é para este código. Colar. Supondo que todos esses insumos são para a execução deste serviço. É somente uma suposição. Como eu faço agora para salvar esta composição no meu banco de dados? Por exemplo, você está fazendo o orçamento lá você criou uma composição, mas quer salvar ela já no seu banco de dados para ficar já registrada sempre que você utilizar este sistema em outras planilhas. É só você clicar com o botão e ele já vai te dar a composição. Ou seja, como que eu faço? Eu seleciono as composições. O que eu preciso selecionar? Isso aqui, seleciono as composições. Aperto Ctrl. Eu preciso selecionar também o meu cabeçalho. Aqui. Se eu selecionar da legenda até o total, aqui, as composições, eu preciso selecionar da legenda até o total. Eu posso também, o que importa para mim principalmente é isto aqui, é código, do código até o coeficiente. Então eu posso selecionar só até aqui, se eu quiser. Eu vou selecionar, vou criar um por um. Aqui, primeiro eu vou importar esses dois serviços. Esses dois serviços eu quero salvar eles no mapa no banco de preços. Selecionei aqui, daqui até aqui embaixo. Venho aqui, seguro o Ctrl e seleciono a legenda. Selecionei a legenda, selecionei essas composições, eu venho aqui, clico salvar CPU. Ou seja, ele vai pegar esse serviço e já vai salvar lá no meu banco de preços. Apareceu o processo concluído, foi salvo. Agora, eu primeiro salvei as duas primeiras. Agora eu quero aqui, isso aqui que importa para mim. Selecionei só aqui, o código até os coeficientes. Aqui, meu cabeçalho, até aqui a unidade. Venho aqui, clico salvar. Nenhuma composição selecionada, ou seja, não deu certo. Eu preciso selecionar tudo. Tenho que selecionar aqui. Observe que eu selecionei da coluna A até a coluna I. Seguro o Ctrl. Vem aqui até a coluna I. Pronto. Feito isso, clico aqui em salvar CPU. Processo concluído. Será mesmo? Agora eu te pergunto, será mesmo que foi salvo? Vamos lá abrir o caderno de composição. Está aqui. A planilha está aqui. Ó,
Observe a data, a hora. Vem aqui, abrindo a minha Bookster. Vamos lá? Ele sempre vai estar embaixo. E observe que aquele serviço que eu acabei de criar, que são joelho de 40, joelho de transição, CPVC e a válvula de atenção, que são esses serviços aqui, que estão aqui abaixo. Aqui, ó. Esses aqui, ó, joelho de 40, joelho de 90, joelho e a válvula. Isso aqui é por onde eu estou capturando a tela. Estão aqui. Acabaram de ser incluídas no seu caderno de composição unitária. Agora, vamos fazer esse processo novamente só para você verificar, para você ter a certeza que está funcionando. Vou excluir aqui, excluir todas as composições. Vou incluir todas juntas. Observe que eu tenho que balizar por este parâmetro, que é parâmetro Thiago, copiar. Observe que aqui na sintética ele já pediu para fazer as composições. Ó. Observe que eu tenho pedindo para fazer composição água quente, água fria e esgoto. Eu venho aqui no processo e venho criar CPU. Vamos ver se tá certo. Vamos lá, aguardando. Agora, a demora é conforme a quantidade de composição você pedir para criar. Se pedir para criar bastante composição, vai demorar um pouco mais. Porque ele vai fazer esse processo. Ele vai lá naquele banco externo, banco de dados externo, procura a composição que você quer e te dá aqui na CPU. Ou seja, aqui, ó, criadas. Na verdade, eu criei para... Eu não alterei, ó, falha minha aqui. Eu pedi para inserir as CPUs. Eu esqueci de mudar, mas não tem problema. Eu venho aqui, dou Ctrl X, descendo aqui. Já está aqui. Eu preciso alterar aqui. Observe que eu já importei todas as sinap. Agora eu quero as próprias. Colando o parâmetro F, como eu já te falei. E posso criar aqui. Criar CPU. Vamos lá, vamos esperar o processo responder o sistema. Vamos lá. Criando. Esse processo aqui ficou muito melhor do que aquele outro, por conta que aquele outro, a versão 1.0, eu estava trabalhando com esse sistema dentro da planilha. Esse sistema fora, o banco de dados fora, ele dá uma velocidade muito maior. Observe que aqui, ó, já foram criadas as composições. Tá, vamos voltar à sintética. -1. Observe que em pouco tempo fizemos o orçamento analítico e o orçamento sintético. Habilitamos também o mapa de cotação, é só ajustar o cronograma, a tabela de resumo, que show de bola. É isso aí, Thiago. Tendo dúvida, só me chamar e vamos tentar desenvolver. Agora eu estou aberto a desenvolver o sistema. Eu tenho esse sistema aqui, eu fiz para o meu serviço, que ele é bem personalizado. Observe que até as formatações condicionais estão personalizadas, olha só. Isso aqui é... Quando você quiser alterar esse código aqui, ó. Tá bem personalizado. Olha só. Eu altero aqui. Muito show de bola isso aqui.